Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa classe de ativos que são os fundos imobiliários. Será que eu invisto? O que eu acho dessa classe? Como é que ela se comportou no passado? E o que eu enxergo de perspectiva futura para investimento em fundo imobiliário? Antes de mais nada, só lembrando que isso não se trata de uma recomendação de investimento e a gente tem aqui um caráter mais educacional. Bom, pessoal, vamos lá então entender um pouquinho. O primeiro ponto que eu acho que é importante é entender como é que funciona um fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário mais clássico, que é aquele que investe em ativos que a gente chama de tijolo, então a gente tem duas classes, uma de tijolo e outra de papel. Os fundos de tijolo, os investidores, eles colocam dinheiro dentro de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário adquire um pedaço de um imóvel ou um imóvel inteiro, seja uma laje corporativa, um shopping, um galpão logístico, alguma coisa nesse sentido. E aí a renda oferida por esse ativo, ela acaba sendo paga para o fundo imobiliário que na sequência distribui para os seus cotistas. Eu acredito que os fundos imobiliários eles são uma excelente alternativa para imóveis físicos. A gente vê aí algumas características muito positivas. Então, são ativos que, como eu comentei, os de tijolo são lastreados em imóveis físicos. Eles permitem uma diversificação muito maior. Então, quando você tem um imóvel próprio, né, então você vai lá e compra um apartamento, vamos supor que você tenha 500 mil reais, você compra um apartamento. Com 500 mil reais você pode comprar 15, 20 fundos imobiliários diferentes e se expor a diferentes tipos de ativos, ou seja, fundos de galpão logístico, fundos de lajes comerciais em São Paulo, no Rio de Janeiro e de shoppings. Isso permite você ter essa diversificação maior. Quando você tem um imóvel físico, vamos supor que o seu inquilino saia, enquanto você não conseguir alugar aquele imóvel para um outro inquilino, a sua renda passiva vai para zero. É diferente de um fundo imobiliário que se você tiver 15 fundos e de repente um deles cai pela metade o yield, né, a renda, isso vai impactar, mas muito menos do que perder 100% da sua renda aí por alguns meses. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é a questão da liquidez. Quando você tem um imóvel físico próprio, se você precisar de repente de vender uma parcela, então, de novo, tem um imóvel que vale 500 mil reais, eu não consigo vender 10% para pegar 50 mil reais, sei lá, aparece alguma oportunidade de investimento diferente, eu queria só vender um pedaço do meu apartamento, isso não é uma possibilidade. Para uma pessoa física, no entanto, vender fundos imobiliários na bolsa é muito fácil, então, para você vender 50 mil reais de fundos imobiliários em um dia, isso aí você vai conseguir sem grandes dificuldades. E um outro ponto também é a questão do benefício tributário. Então existem algumas regras, mas para a pessoa física, um fundo imobiliário ele permite você receber aquele rendimento com isenção de imposto de renda, diferente, de novo, de um imóvel que você tenha físico. Uma parte que eu acho que é bem relevante também, o que eu tenho visto é que assim, a rentabilidade, o yield que os fundos imobiliários têm pago, tem sido melhor do que os ativos em que você é dono. Então imagine o seguinte, você tem lá um imóvel de 100 mil reais e você consegue alugar ele por 300, 400 reais, enquanto que fundos imobiliários hoje estão pagando aí consideravelmente acima desses níveis. Acho que um ponto importante é a evolução desse mercado. Eu acredito que ainda é muito embrionário, mas a gente tem visto um crescimento muito forte. Eu acho que essa é uma classe de ativo que caiu bastante no gosto do investidor pessoa física, não à toa. Ele traz essa possibilidade de você investir no imóvel físico, você conseguir terceirizar essa gestão, então você não ter que ficar lidando com o inquilino, aquilo ali é uma encheção de saco. E além disso também, todos esses benefícios que eu comentei um pouco agora há pouco aqui no vídeo. Então a gente vê aí como é que o número de investidores de fundos imobiliários aí tem atingido mais de 1,5 milhão de CPFs na bolsa. Eu acho que isso é um número fantástico e ainda assim eu acho que tem muito para crescer. Mas e aí, deu certo investir em fundos imobiliários no passado? Como é que tem sido esse retorno? Bom, a realidade é que aqui eu trago o IFIX, que é um dos índices de fundo imobiliário, o índice de fundo imobiliário acho que mais antigo aí da Bolsa. Então eu peguei o histórico dos últimos 10 anos, e nos últimos 10 anos a gente teve um retorno aí de 85%. A bem da verdade é que 85% pelo período não valeu a pena, tá? A gente vê que esse retorno deve ter mal compensado a inflação do período. Não faltam casos de fundos imobiliários que hoje estão conseguindo a mesma renda de 10 anos atrás. Mas a gente precisa sempre se focar mais no futuro do que no passado. O que foi, e como é que é a perspectiva para esse mercado de fundos imobiliários. Então, primeiro,
Eu acho que a gente precisa prestar atenção que de 2012 a 2015 é que foi o período mais difícil para esses fundos imobiliários. Não só para os fundos imobiliários, mas para a economia brasileira como um todo. É importante entender que esse é um segmento em que vai ter uma correlação grande com a saúde da economia. Então, quando a economia está crescendo, as empresas vão buscar por mais espaços, mais lajes, vão buscar por mais galpões logísticos. Essa demanda aquecida é o que tende a puxar para cima o preço dos aluguéis. E como a gente teve aí um período muito ruim para a economia brasileira, isso acabou sendo refletido também nos aluguéis dos fundos imobiliários. Bom, olhando então um pouco um cenário mais longo, tá? Então isso aqui é o índice FIPE-ZAP de imóveis já deflacionado e como eu comentei, de 2014 até agora, né, até março de 2021, o valor dos imóveis em termos reais, ele caiu. O que é um pouco estranho, porque a gente sempre escuta que no longo prazo imóveis eles se valorizam acima da inflação. Isso é o que realmente a literatura tem mostrado ao redor do mundo, é que os imóveis conseguiram entregar no longo prazo um retorno acima da inflação. Só que assim, o longo prazo aqui é 20, 30 anos. Então, 6, 7 anos não se considera, não se caracteriza como um longo prazo. O que a gente percebe é que de 94 até 2004, o valor dos imóveis em termos reais ele ficou parado. Então, a gente passou aí por 10 anos em que o valor dos imóveis ficaram estacionados. De repente, a gente teve uma forte alta de 2004 até 2013, mais ou menos, e acaba casando que, como o mercado estava muito aquecido, é justamente nesse período que começam a surgir mais fundos imobiliários. O mercado acaba se beneficiando desse mercado mais aquecido, e era justamente aí um dos pontos altos do mercado, ou seja, muitos desses fundos imobiliários acabaram sendo lançados em um momento em que o mercado estava caro, estava esticado. Aqui eu tenho um dos fundos imobiliários, que é o BC Fund, ele tem lá uma torre que é a Torre do Eldorado, e eu trago como é que é a evolução dos aluguéis versus o aluguel FIPE-ZAP comercial. O lado positivo, o lado negativo é que a gente vê que o aluguel em termos reais ele caiu desde 2013 para cá, então a gente está falando de uma queda acumulada de 20%, mas o lado positivo é que quando a gente compara com o FIPE-ZAP de imóveis comerciais, esse foi um aluguel que acabou caindo menos do que a média. Obviamente, muito por conta de ser um ativo de uma qualidade muito boa, um ativo muito bem posicionado, mas a gente vê aí que não foram os fundos imobiliários que sofreram. O mercado de imóveis comerciais sofreu bastante nesse período, fruto aí de uma economia que ficou andando de lado nessa última década. O lado positivo. Bom, nos últimos 2, 3 anos, a economia começou a se recuperar, a gente começou a ver uma retomada dos escritórios de alto padrão e, inclusive, assim, o que a gente viu foi que durante a pandemia começou a surgir aquelas dúvidas, poxa, será que ninguém nunca mais vai voltar para o escritório, o home office vai dominar? Isso aí foi uma dúvida muito comum dos investidores, mas o que a gente tem visto é que os escritórios de alto padrão, as lajes de qualidade, não só as lajes, mas os galpões logísticos, os shoppings também de qualidade, eles têm conseguido retomar o seu espaço e eu acho que isso é um ponto muito positivo. Quando a gente olha, isso daqui é a apresentação do pessoal da São Carlos, eu acho que mostra um bocado de como é que tem sido o histórico. Então aqui nesse nosso quadro a gente tem a vacância histórica e a projetada dos escritórios. Esse é um mercado muito cíclico. E o que a gente vê é que de 2006 até 2012 a vacância foi caindo. E vacância caindo, o mercado ele fica mais apertado, os aluguéis sobem, maravilha. A partir de 2012 e 2013, teve uma entrada de muitas novas lajes e uma economia que começou a se desaquecer. Então você vai ter uma oferta crescendo e uma demanda caindo e o que acaba acontecendo é que o preço cai junto. Então eles até colocam que esse ciclo, até mais ou menos 2012 e 2013, ele era pró-proprietário. Então quem tinha laje era mais beneficiado. A partir de 2015, em que a crise se intensifica, a vacância cresce e aí fica pró-inquilino, ou seja, os inquilinos eles conseguem negociar, barganhar os preços muito melhor. Em 2019 a gente começa a ver uma queda dessa vacância, só que veio a pandemia e bagunçou todo o mercado. Agora com a pandemia cada vez mais distante, né, a gente já tem passado por alguns problemas, mas a gente mostra aí, a gente tem visto uma recuperação, uma normalização, a vacinação melhorando bastante a mobilidade das pessoas.
E aí é uma expectativa de que o mercado tende a se tornar mais pró-proprietário. Isso porque o novo estoque projetado, ou seja, as novas lajes que devem entrar a partir de 2022 em diante, são bem mais baixas. O custo de reposição, que significa o custo de você construir construir um imóvel parecido naquela mesma região, ele subiu demais. Isso porque os insumos cresceram muito. Isso vai tender a diminuir a nova oferta e trazer um mercado mais equilibrado, um mercado em que o preço dos aluguéis tende a se recuperar. Então, essa é um pouco a minha visão. Obviamente, a gente vai precisar de uma economia que tenha capacidade de voltar, isso é muito importante, mas eu sou um investidor de fundos imobiliários, eu gosto dessa classe de ativos, pretendo falar um pouco mais a fundo disso nos próximos vídeos. Então, se inscrevam aqui no canal para não perder nada, ativa o sininho, deixa seu like, isso ajuda demais o meu canal. Poxa, de novo, eu agradeço muito o carinho de todo mundo e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários. Obrigado então aí pela atenção de todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!